Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto fascinante, o capítulo 14 do primeiro livro de Reis, e a gente está usando como base os comentários das Bíblias de Estudo Holman e NAET. Exato. É uma história antiga, mas que fala muito sobre poder, sobre fé e principalmente sobre as consequências das escolhas de um líder. E que consequências, né? A nossa ideia aqui é tentar entender a história paralela de dois reinos que acabaram de nascer, Israel e Judá. Isso. E como os primeiros reis deles, Jeroboão e Roboão, meio que selaram o destino das suas nações logo de cara. É um drama completo. Tem rainha disfarçada, profeta cego. E essa história do tesouro de ouro que é trocado por bronze, isso já me pegou. Mas vamos do começo. Tudo se inicia com uma crise, uma doença no Palácio do Norte, no Reino de Israel. Isso. O rei é Jeroboão e o filho dele, Abias, está muito doente, à beira da morte. E no desespero, ele tem uma ideia bem estranha. Ele pede para a esposa dele se disfarçar, se vestir de mulher comum, para ir consultar o profeta Aías. E aí já começa a ironia, porque esse profeta, o Aías, foi exatamente o mesmo que anos antes anunciou que Deus daria o reino a Jeroboão. Nossa, é verdade. Ele basicamente entregou o poder nas mãos dele. O que já mostra o tamanho da contradição, né? Ele está buscando a ajuda do mesmo Deus que ele abandonou de forma tão pública. Exatamente. Jeroboão foi quem mandou construir os 2 bezerros de ouro. Uma religião de Estado, assim, puramente por cálculo político para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. E ele sabe que fez tudo errado. O disfarce é uma confissão. Ele não tem coragem de ir lá, de se apresentar como rei. Não tem. Ele sabe que a ponte com aquele profeta e com o Deus daquele profeta foi queimada. Então ele manda a esposa com pães, bolos, um pouco de mel, tipo uma oferta simples. Tentando uma consulta anônima para ver se engana o sistema. Isso, ele quer a bênção, a cura, mas sem o arrependimento, sem o compromisso. É querer o benefício da aliança sem ter a responsabilidade dela. E, claro, o plano dá terrivelmente errado. De um jeito quase cinematográfico. Antes mesmo da rainha chegar, Deus avisa o profeta. E o texto diz que Aías já estava velho, cego, mas assim que ele ouve os passos dela na porta... Ele a chama pelo nome. Exato. Ele diz, entre, mulher Jeroboão, por que você veio disfarçada? É de arrepiar. A ironia é potentíssima. O rei que enxerga está cego espiritualmente. O profeta que é cego fisicamente enxerga toda a verdade. Toda a verdade. A manipulação humana bate de frente com a soberania de Deus. Não tem disfarce que funcione. E a mensagem que Aías tem para ela, bom, não é nada do que ela esperava. É tudo menos uma boa notícia. É uma das sentenças mais duras e detalhadas de toda a Bíblia. Aías nem fala da doença do menino no início. Ele vai direto na raiz do problema, a infidelidade do rei. Ele joga na cara dele tudo o que Deus fez por ele, né? Tudo. A mensagem é: eu te levantei do meio do povo, te fiz príncipe, mas você não foi como o meu servo Davi. Você agiu pior do que todos antes de você, fazendo outros deuses para me provocar a ira. Essa comparação com Davi devia doer muito. Davi errou feio, mas o coração dele sempre voltava para Deus. O de Jeroboão não. Ele institucionalizou o erro. Exato. E as consequências que o profeta anuncia são terríveis. Elas vêm em 3 níveis. Qual é o primeiro? O primeiro é pessoal, é dinástico. Deus promete eliminar a casa de Jeroboão como se varre o lixo. A linguagem é brutal. Brutal é pouco. Ele diz que todos os homens da família dele vão morrer. Todos, seja escravo ou livre. E a humilhação não para por aí. É a parte do sepultamento, né? Ou da falta dele. Exato. Os corpos não terão enterro digno. Quem morrer na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Para a cultura da época, isso era a desonra máxima. Era quase pior que a morte. Significava ser totalmente apagado da memória. Uma aniquilação completa. O segundo nível da consequência é sobre o menino doente. Aías diz para a rainha: no instante em que você colocar os pés de volta na sua cidade, o menino morrerá. E é o que acontece.
para validar a profecia na hora. Na mesma hora. Mas tem um detalhe aí. Tem. O profeta diz que o menino, Abias, vai ser o único da família a ser sepultado. É sombria, mas no contexto do que estava por vir para a família dele, as notas de estudo apontam que essa morte é de fato um ato de misericórdia. Ele foi poupado de ver e participar da ruína, da desonra total. Então, ser retirado de cena é a única bênção possível naquele cenário. Uau! E qual é o terceiro nível da profecia? O terceiro nível é nacional, e talvez o mais trágico. Por causa do pecado de Jeroboão, que fez Israel pecar, Deus arrancará Israel dessa boa terra e vai espalhar o povo para além do rio Eufrates. Que é uma referência direta ao futuro exílio assírio. Claríssima. Quase 200 anos antes de acontecer. A decisão política de um rei não só destrói a família dele, mas planta a semente da destruição da nação inteira. O líder que deveria ser o pastor se torna a causa da ruína do rebanho. Exatamente esse o ponto. Ok, então a situação no norte é um desastre completo, já sentenciado. E aí a gente se pergunta, se o reino rebelde caiu tão rápido, o que impedia Judá, o reino legítimo do sul, com o templo e tudo, de cometer os mesmos erros? Seria a expectativa lógica, né? A gente esperaria que eles estivessem melhores. Bem melhores. Mas o texto muda o foco e nos dá um balde de água fria. O rei lá é Roboão, o filho de Salomão, e o relato diz que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. E mais, que eles provocaram ciúme de Deus mais do que todos os seus pais tinham feito. Mais do que os pais, essa é uma acusação muito pesada. Eles não só continuaram o declínio do final do reinado de Salomão, eles aceleraram. Aceleraram. O texto diz que eles construíram altos, colunas e postes de Azerara em toda parte. Basicamente, Judá começou a se parecer com a terra pagã que eles deveriam ter conquistado. A idolatria virou parte da paisagem. Exato. E tem um detalhe ainda mais chocante. O texto diz que havia também prostitutos cultuais na terra. As notas explicam que isso se refere a rituais de fertilidade cananeus que envolviam sexo sagrado. Nossa, então a corrupção não era só teológica, era moral, social. Um sistema de valores inteiro sendo infiltrado. Totalmente. E o texto faz questão de lembrar que a mãe de Roboão era amonita. As fontes sugerem que essa herança pode ter influenciado a tolerância dele com tudo isso. Ele não teve o pulso firme do avô Davi para limpar a casa. Não mesmo. Davi era implacável com isso, Salomão tolerou, Roboão parece que já cresceu no meio, normalizando a situação. E, assim como no norte, essa infidelidade também tem uma consequência. Mas é uma consequência diferente. Diferente. Em vez de uma profecia de longo prazo, a punição para Judá é imediata, militar e humilhante. É aí que entra o Sisaque e o faraó do Egito. Sim, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque sobe contra Jerusalém. E é interessante que a gente tem registros arqueológicos egípcios que confirmam essa campanha, o que dá uma base histórica muito forte para o relato. E ele não destrói a cidade, mas ele a saqueia. Ele saqueia completamente. Ele leva os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Levou tudo. Tudo. E aí vem o detalhe simbólico que a gente falou no começo. O texto especifica que ele levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Exato. E a reação de Roboão é substituí-los por escudos de bronze. Que à primeira vista parece só uma medida prática, né? Acabou o ouro, vamos usar o que tem. Mas o simbolismo disso é gigantesco. É a imagem que define o reinado dele e o estado de Judá. O ouro de Salomão não era só riqueza. Era prestígio, era bênção divina visível. Era a era de ouro em todos os sentidos. E o bronze? O bronze bom. O bronze é funcional. É forte e serve para guerra, mas não tem o brilho, o valor, a glória do ouro. É uma cópia barata. Uma lembrança diária da glória perdida. Cada vez que a guarda do palácio saía com aqueles escudos de bronze, era um lembrete. Nós somos uma versão inferior do que já fomos. Exatamente. As notas descrevem isso como uma figura deprimente do declínio da glória. Judá perdeu a sua aliança com Deus, a substância, e como resultado perdeu o símbolo do seu status, o ouro. Leva a uma humilhação imediata, a perda da glória.
A dinastia de Davi sobrevive, mas o reino é enfraquecido e envergonhado. São duas trajetórias diferentes de declínio, mas as duas nascem das escolhas dos seus primeiros líderes. E o autor do livro de Reis coloca as duas histórias juntas de propósito, para mostrar que não importava a origem do seu poder, se você foi escolhido por Deus ou se era o herdeiro legítimo. A única coisa que importava era a fidelidade à aliança. E os dois falharam, cada um do seu jeito, colhendo consequências trágicas. E isso me faz voltar àquela questão do filho doente de Jeroboão, o Abias. O texto diz que nele se achou alguma coisa boa e por isso ele recebe essa misericórdia de uma morte prematura. A morte como um livramento da desgraça que viria. Exato, e fica essa pergunta no ar, né? Num cenário de corrupção total, de colapso inevitável, será que uma vida curta, mas íntegra, não pode ser vista não como uma tragédia, mas como uma forma de salvação? Fica aí uma ideia para se pensar.